Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos em mais uma videoaula do curso de Física Moderna 2. E hoje nossa aula vai ser sobre os operadores de momento, que na verdade é uma aula que não está no programa, não está no material, mas eu achei importante trazer porque lendo o material pode parecer que aquilo surgiu do nada ou talvez algumas pessoas não tenham trabalhado isso em Física Moderna 1. Então eu achei, ou talvez não se lembre. Então eu achei importante fazer uma discussão sobre operadores de momento, que é um conceito que está sendo trazido no material nessa discussão sobre átomo de hidrogênio, tá certo? Então isso é uma aula complementar ao conteúdo para facilitar que vocês compreendam essa discussão, beleza? Então vamos lá e acompanhem a nossa discussão. Então a aula hoje é sobre operadores de momento. Muito bem, então lembrando, né, se a gente der uma olhada na equação de Schrödinger unidimensional, que é essa aqui, nós temos, né, uma derivada segunda em relação a x da função de onda mais a energia potencial. Se a gente separar a função de onda, note que eu tenho esse termo aqui como sendo um termo que está sendo aplicado à função de onda. Por que eu digo aplicado? Porque a derivada é uma operação matemática que se aplica a uma função. Ela não é um termo que multiplica a função. Então, por conta disso, a gente diz que esse termo aqui está sendo aplicado a essa função. Por extensão, a gente diz também que a energia potencial também está sendo aplicada à minha função, mas a gente sabe que ela de fato aqui é uma função que multiplica a função de onda. Então esse termo daqui, ele na verdade ele é aplicado sobre a função de onda, ele opera sobre a função de onda. Então veja que daí começa a surgir a ideia do nome operadores. Então operador seria uma quantidade matemática que altera de alguma forma uma determinada função, ele não apenas multiplica essa função. Além disso, se a gente perceber bem, ó, esse termo aqui é um termo de energia potencial, e esse termo ele se assemelha pouco a um termo de energia cinética. Lembre-se que energia cinética é massa sobre momento linear ao quadrado sobre 2 vezes a massa. Veja que eu tenho aqui o termo de 2 vezes a massa e um termo, né, um operador derivada, que está elevado ao quadrado. Então isso aqui se parece, né, está parecendo ser um momento linear. Então o termo entre colchetes tem dimensão de energia, porque lá de cá eu tenho energia vezes função de onda, então desse lado de cá eu também preciso ter energia vezes função de onda. Então é por isso afirma-se que o operador menos IH cortado D dx, esse termo aqui entre parênteses, ele é chamado de operador de momento na mecânica quântica. Então, para que isso aqui como tem uma dimensão de energia, então a gente, por analogia, veja que isso aqui, ó, ele se assemelha à ideia do momento linear, porque se eu operar essa derivada aqui, eu vou retornar a algo que parece ser um momento linear, como tem um quadrático aqui, então esse momento linear ao quadrado sobre 2 vezes a massa, e esse termo, portanto, ele vai reproduzir a energia cinética da minha partícula. Essa aqui já é explicitamente a energia potencial, então esse termo aqui vai representar a minha energia mecânica, né? Fazendo a relação direta com o termo de energia do lado de cá. Ou seja, isso aqui que vocês estão vendo, né, esse termo aqui dentro do parêntese, eu chamo ele de operador de momento da mecânica quântica, né? Se vocês estudarem um pouco mais de mecânica quântica, vocês vão ver como que se trabalha esses operadores, e não existem apenas operadores de momento, existem vários outros
operadores, tá certo? Mas por enquanto, aqui no nosso curso, a gente vai ficar preocupado em compreender, em usar, em aplicar esse operador de momento linear, e ali na frente, daqui a pouco eu vou falar como é que a gente aplicaria isso para determinar o operador de momento angular, que são as duas quantidades físicas que a gente usa bastante na discussão do átomo de hidrogênio. Então vamos continuar. Então, como eu falei, esse termo menos i h cortado d dx eu vou chamar de operador de momento. Como ele é uma equação unidimensional, esse é o operador de momento na direção x. Se eu tivesse a derivar na direção y, seria na direção y, e a mesma coisa aconteceria na direção z. Uma vez que a gente conhece o operador de momento na direção, um operador de momento linear da mecânica quântica, a gente consegue calcular também o operador de momento angular da mecânica quântica. Na mecânica clássica, a gente aprendeu que momento angular é igual ao produto vetorial da posição R multiplicado pelo momento linear P. Muito bem. A gente também aprendeu, isso aqui já é um conceito de geometria analítica. Então, para quem não viu isso, ou álgebra linear, né, também se vê isso, mas caso não lembrem, eu trouxe aqui para vocês relembrarem. Para calcular produto vetorial, a gente faz um cálculo parecido com o cálculo de determinante. A gente põe uma matriz 3×3. Na primeira linha a gente coloca as componentes do primeiro vetor, esse vetor R. Então aqui as componentes nas três direções, x, y e z. Na segunda linha a gente põe as componentes do vetor P, que é o segundo vetor do produto vetorial. Então eu tenho aqui a componente px, py e pz. E na última linha a gente coloca os vetores da base que formam o meu sistema, no caso o vetor IJK. E aí a gente faz o determinante. Então, produto multiplica aqui na direção da diagonal principal e subtrai pelo sentido contrário aqui, que seria a outra diagonal que não a principal. Então, fazendo esse produto aqui do determinante, quem não se lembra como é que faz isso, podem perguntar lá no fórum, que a gente recorda. Então, fazendo esse produtório, vai dar esse cálculo que está aqui. Então, por exemplo, na diagonal principal, como ela é positivo, então vai ser x vezes py vezes k, está aqui, mais, aí vem agora y vezes pz vezes i, mais z vezes px vezes j. Agora começa com menos, ou menos é o contrário. Ó. Vai ser zpyi, está aqui, menos pxyk menos x pzj. Então está aqui. Certo? Aí, dando uma arrumada nesses termos, a gente encontra que o momento angular é dado por esse vetor aqui. Como é que eu traria esse vetor para a mecânica quântica? A gente viu, né, daqui a pouco, nesse instante, a gente viu como é que se mede, como é que se determina o operador de momento linear na mecânica quântica. Então, basta a gente substituir essas componentes do momento linear pelo operador de momento linear. Eu estou reparando aqui que está com erro. Isso aqui não é PZ, aqui é PY, é ZPY. Então está errado aqui. Então, se eu substituir esses componentes de momento linear pelo operador de momento que nós encontramos anteriormente, então meus operadores de momento angular na mecânica quântica são essas equaçõezinhas aqui. Então, na direção x, o operador de momento angular é esse termo, menos i h cortado, que multiplica z ddz, y ddz menos z ddy. Na direção y é menos i h cortado, que multiplica z dx menos x ddz. E na direção z é menos IH cortado, que multiplica x ddy menos y ddx. Aqui também está errado. Tá certo? ddx aqui, ó. Se olhar para cá, tá vendo? Então, é assim que a gente encontra os operadores de momento e os operadores de momento linear e operador de momento angular.
lembre-se que no decorrer da discussão que a gente traz lá no material de estudo e na aula, a gente comenta sobre isso. Então achei importante trazer essa discussão, esse parêntese, para vocês entenderem o que quer dizer operador de momento. Tá certo? Espero que tenha elucidado, que tenha ajudado. E qualquer coisa poste na plataforma, tá certo? Então é isso aí, até a próxima. Fui!